Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Salmo capítulo 52, o verso 9. Com essa parte da Bíblia aqui do livro de Salmo, nós começamos o nosso dia na presença do Senhor. Queremos clamar pelo nome dele, pedir que esteja ao nosso lado, conduza a nossa vida e que este dia seja um dia de muitas vitórias no nome dele. O salmista Davi já começa falando: daremos graças ao Senhor, porque ele de fato é digno, somente a ele a honra, a glória e o louvor. Nós bendizemos o seu nome porque é o único nome digno da nossa adoração. E nessa manhã é o que nós estamos fazendo aqui neste primeiro momento. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele tome nas suas mãos os seus planos, os seus propósitos e que conduza a sua trajetória não apenas no dia de hoje, mas no decorrer de toda a nossa existência. Nós queremos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Aqui no capítulo 15, o verso 1 e o verso 2, nós podemos ver claramente que Deus tem um cuidado em especial com a nação de Israel. E o cuidado de Deus é com respeito à saúde. Quem ama, cuida. E Deus estava aqui cuidando do seu povo. Deus, melhor do que os médicos do Egito e o conhecimento que Moisés poderia ter tido no Egito, Deus era soberano para poder orientar Moisés como que ele deveria cuidar do seu povo, para que aquelas enfermidades que pudessem existir ou que vieram trazidas do Egito não se tornasse uma epidemia no meio do seu povo. Israel, eles receberam uma revelação especial e é essa que nós nos deparamos aqui no livro de Levíticos, em especial no capítulo 15. Nenhuma outra nação teve uma orientação por parte dos seus líderes ou da área de saúde do seu país como a nação de Israel teve. O próprio Deus se preocupou em orientar os seus líderes para que a nação de Israel pudesse ter condições físicas e, obviamente, espirituais para poder se apresentar diante do seu Deus. Nós sabemos que o pecado separa Deus dos seres humanos, mas as impurezas, embora não sejam pecados, elas podem impedir um ser humano viver uma vida em santidade ao lado do seu Senhor, que denota pecado. Eu e você jamais deveríamos nos esquecer que nós estamos seguindo a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus zeloso. A maneira como ele pediu para que o santuário fosse construído revela claramente que é um Deus detalhista. Quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver os detalhes nos peixes, a diversidade de cores, a diversidade das espécies. É um Deus detalhista, é um Deus criador. Portanto, como sendo o criador de todas as coisas, ele sabe perfeitamente o que é melhor para as suas criaturas. Certos fluxos que o corpo emitiam eram normais, embora nós saibamos que certos fluxos que eram normais poderiam transmitir enfermidades. E especificamente aqui no verso 2 do capítulo 15, aqui sugere doenças venéreas, como a gonorreia, conhecida desde a antiguidade remota. Quando o corpo de uma pessoa expelia algum fluxo, essa pessoa continuava imunda até o final da tarde. Se tivesse caído na cama ou no lençol, a cama e o lençol também ficaria imundo até o final da tarde. O capítulo 15, verso 8, aqui retrata alguém que tinha um hábito oriental que era muito comum, de cuspir sobre alguém. E quando alguém agia dessa forma, estava demonstrando desprezo, insatisfação para com a outra pessoa. Mas quando isso acontecia, aquela pessoa que tinha recebido o cuspe, ela ficava imunda até o final da tarde, que era o período de um dia do israelita. Isso se caísse também sobre uma cama, um assento ou sobre alguma outra coisa, aquele compartimento era considerado como sendo imundo até o final da tarde. No livro de Levíticos, capítulo 15, o verso 16, aqui retrata quando de um homem ele tinha uma poluição noturna, ou uma mulher, ela estava no seu período menstrual, eles eram considerados como sendo imundos.
não é que eles tivessem cometido pecados, não é que isso era um pecado, mas de fato era considerado como se eles estivessem imundos. Isso denotava que eles deveriam fazer uma cerimônia para que pudessem ficar limpos, de purificação, e deveriam procurar o sacerdote para receberem essa purificação. Isso não quer dizer que a atividade sexual era banida por Deus ou abolida por Ele. Pelo contrário, a vida sexual foi dada por Deus no Jardim do Éden quando criou nossos primeiros pais, Adão e Eva. O sexo é uma bênção para uma vida a dois dentro do casamento. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus no livro de Cantares, nós vemos que Deus abençoou o santo matrimônio. E a intimidade foi dada para marido, para mulher, para uma vida legalizada com Deus e também diante da sociedade, civilmente casado. E Deus aqui, nesse momento, no livro de Levíticos, ele não estava a punir a vida íntima do casal, mas pelo contrário, ele estava a preservar a saúde, porque muitas vezes alguém poderia ter se envolvido de uma forma ilegal com uma outra pessoa, ter adquirido uma enfermidade, e essa enfermidade poderia ser transmitida para outras pessoas, e consequentemente a nação de Israel pagaria o preço por alguém ter sido negligente. No capítulo 15, o verso 19, aqui se trata de um assunto diferente, porque a mulher, por ter o período menstrual, um período de 7 dias, um homem poderia, nesse período, desejar ter intimidade com a sua esposa. Se ele tivesse o desejo de ter intimidade com ela nesse período menstrual, ele ficaria imundo por 7 dias. Ele não poderia oferecer nenhum sacrifício em prol de si mesmo. Ele não teria liberdade para fazer uma cerimônia de retirada de impureza. Ele era declarado como sendo imundo. Deus estava protegendo a mulher nesse período, para que ela, nesse período, não tivesse envolvimento sexual e não fosse procurada pelo seu esposo. O capítulo 15 do livro de Levíticos, o verso 26, a Bíblia especificamente, ela declara: toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Deus estava cuidando da saúde do seu povo. Eram leis sanitárias. Deus estava prevenindo o pior para que não pudesse acontecer. E Deus queria que o seu povo tivesse saúde. Portanto, uma mulher que tivesse um fluxo além do período normal, aonde ela se sentasse ou tivesse um corrimento, era proibido alguém se assentar no mesmo lugar. Porque se porventura alguém se assentasse no mesmo lugar, a pessoa correria o risco de ser contaminada. Por isso, o próprio móvel, o assento, ou a cama, ou a esteira, também era considerada como sendo imundo. Capítulo 15, o verso 30. O sacerdote tinha a responsabilidade de oferecer sacrifícios em prol daqueles que se tornavam imundos, ou purificar aqueles que se envolviam com impurezas. Deus estava cuidando do seu povo. Deus queria ter um povo separado exclusivamente para Ele. A vida espiritual da nação de Israel era importante para Deus, mas a vida física também, a sua saúde era de grande valor para o Senhor. Deus queria que a nação vivesse uma vida íntima com Ele, mas Ele também esperava que aqueles que fossem se apresentar diante do Senhor tivessem condições físicas para poder adorá-lo. Por isso que Ele cuidava, nos mínimos detalhes, com a vestimenta, com o asseio, com a questão da alimentação, para que eles tivessem condições físicas para poderem ser apresentados diante de Deus. Aqueles que negligenciassem essas leis de saúde, essas leis sanitárias, corriam o risco de serem consumidos diante do Senhor. Quem fosse ao santuário deveria ter plena certeza que estaria se apresentando diante de um Deus santo, de um Deus puro e de um Deus justo. É claro que nós podemos saber e vemos aqui na Bíblia que em alguns momentos, quando acontecia impureza involuntária, não havia uma necessidade de se oferecer sacrifício. O próprio lavar com a água era o suficiente para que essa pessoa pudesse voltar às suas atividades normais. Mas quando em algum momento se caracterizava enfermidade ou um outro tipo de situação mais grave, era necessário oferecer sacrifício e ter a certeza que aquela pessoa estava curada da sua enfermidade para poder voltar às suas atividades normais. Deus estava preservando a saúde e a integridade de uma nação. Deus olhava para a nação de Israel como um todo, não apenas como um indivíduo, mas Deus olhava para todos com o objetivo de levá-los a ser um povo santo, um povo puro, para cumprir os seus propósitos. Meus amigos,
Nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 15 do livro de Levíticos, nós podemos ver que o Evangelho é muito maior como muitas vezes nós imaginamos. Algumas pessoas que pensam que servir a Deus é somente ir à igreja, cantar hinos e voltar para casa, fazer as suas orações. Mas o olhar de Deus é muito mais abrangente como nós imaginamos. Deus nos vê de uma forma holística. Deus sim espera que nós vivamos uma vida íntima com Ele, com a palavra nas mãos, cantando louvores, orando a Ele, abrindo nosso coração, vivendo uma vida humilde. Mas Deus espera também, o livro de Levítico nos mostra isso, que o que nós ingerimos afeta a nossa vida com Deus. Nós precisamos cuidar na maneira como nós nos alimentamos, para que nós possamos ter mais condições de saúde para podermos nos apresentar diante do Senhor. Quem não tem saúde não tem condições de expressar louvores a Deus, adorá-lo como Deus espera que nós possamos adorá-lo. Possivelmente alguém estará com dor de cabeça, terá dificuldade de ter uma concentração ou condições de entender de uma forma cognitiva o que está sendo apresentado no lugar sagrado. Alguém que está com dificuldade em alguma parte do seu corpo terá dificuldade de entender o que Deus de fato está querendo falar com ele. E não era diferente com respeito à higiene. Deus esperava que aquele povo que fosse se apresentar diante do Senhor fosse um povo limpo, um povo que de fato estivesse asseado, para que não pudesse contaminar o santuário e também contaminar outras pessoas que fossem ao santuário. Por isso que nessa manhã, eu e você, ao pegarmos a palavra de Deus e tê-la nas mãos, nós precisamos clamar a Deus através do Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós compreendamos a Sua palavra, para que a cada dia nós possamos ser fiéis seguidores e permitirmos que a palavra de Deus conduza a nossa trajetória como preparação para um dia nós nos encontrarmos com o nosso Criador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós confessamos as nossas falhas, nós queremos a cada dia seguir ao Senhor. Por favor, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.